Olá, boa noite. A tecnologia está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Celulares e tablets são vistos em qualquer lugar, nas mãos de quase todas as pessoas. Que eles interferem em nossas vidas, não há o que discutir. Mas até que ponto podem ser usados sem nos prejudicar? Para discutirmos sobre os benefícios e os malefícios desses aparelhos, hoje a Programação Nacional recebe o Dr. Francisco Viana, médico ortomolecular, especialista em biofísica aplicada à saúde, e também o professor Neto, especialista no uso das tecnologias digitais aplicadas na educação e que acompanha a implementação dos tablets nas salas de aula. Bom, boa noite, doutor. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado, boa noite. Obrigado pela presença, pelo fato de estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu gostaria de explanar aqui para todos nós aqui que a tecnologia hoje é uma realidade no meio de todos nós. Todo mundo tem, né? Seja aí um smartphone, um tablet, né? Já está entrando aí na vida das pessoas, inclusive aí também na questão da educação, como o professor vai explanar aqui. Eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham dessas tecnologias hoje, no uso diário de todos nós? Doutor. Olha, de uma certa forma a gente não vive sem a tecnologia. Ela já entrou dentro da nossa vida. A gente que tinha aquele computador 286, 386, foi progredindo. 4X, depois aquele DX2, tijolão, né? celular tijolão, né? Que era, famoso precisava tijolão. levar numa caixa muito grande. E hoje nós temos aí os smartphones, os tablets, mini computadores e etc. Né? Quer dizer, isso invadiu a vida, tornou, por um lado, a vida muito mais rápida e a acessibilidade da comunicação. Por outro lado, também existe aquele contrapeso, ou seja, será que isso é tão saudável? Será que isso faz bem para a saúde? Ou aquela pergunta, alguma coisa faz mal? Do aspecto psicológico, nós sabemos que as pessoas podem ficar dependentes da tecnologia e essa dependência pode levar à depressão, a sintomas obsessivo-compulsivo, quer dizer, eu não vivo sem o meu Facebook, eu não converso mais sem mandar uma mensagem. Então, dificulta a comunicação entre as pessoas, né? E isso também é um fator de enfermidade, porque a comunicação é aquilo que faz você ser humano. É necessária para nós, né? Para todos nós seres humanos. Nós precisamos se comunicar, tá? Isso no sangue nosso, né? E se às vezes ocorre essa interrupção, isso pode ser muito prejudicial. Até para a pessoa poder desenvolver o seu trabalho, o seu dia a dia, o convívio familiar. O que você vê hoje em dia é uma coisa, talvez o professor até tenha mais dados para não contar, né? Que as pessoas vão numa reunião, saem num barzinho, 4 ou 5 casaizinhos, todos estão digitando mensagens no celular. Pouco se fala, pouco se olha nos olhos. O meu ponto de vista é, deixa o celular de lado um pouquinho, começa a conversar, começa a abraçar os seus amigos, participa da vida e se quiser mandar uma mensagem, sem problema nenhum, manda, mas participa da vida. Professor Neto, é isso mesmo? Nas escolas também está acontecendo esse mesmo processo? Porque isso eu já vi, que ele falou. Eu já vi casais sentados na mesa, aquela comunicação total, né? Um celular aqui, outro celular ali. Eu falei assim, mas isso é um casal, né? Eu destacaria 2 coisas nesse processo de uso das tecnologias. Primeiro, que eu vejo a tecnologia hoje como um meio e não como um fim. Ela se torna muito prejudicial quando você a coloca como a única finalidade, né, dentro dos processos. É necessário que ela seja apenas uma ferramenta que vá facilitar a realização de alguma tarefa, vá facilitar a produção de um conhecimento, né, a questão de desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Então, nisso ela passa a ter uma grande validade. Outra questão que eu destacaria é a questão ética e moral, né? A questão dela estar influenciando o comportamento das pessoas, né? Então, de que maneira isso pode acontecer, né? Ela tem que, como o senhor disse muito bem, doutor, ela precisa fazer com que as pessoas se aproximem e não se distanciem, né? Então, nesse momento, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro das escolas, a tecnologia ela precisa estar inserida dentro de um projeto pedagógico. Não é simplesmente você trazer para a sala de aula o tablet ou os recursos tecnológicos e isso não está vinculado a um projeto, a uma mudança de cultura, né, que tem como finalidade a produção do conhecimento. Então eu vejo que usar tecnologia por usar, sem ter uma finalidade, quer dizer, isso não é construtivo. O construtivo é fazer com que ela se torne
ou que ela se transforme em algo que vá melhorar a nossa vida. É claro que hoje a gente percebe que a tecnologia ela traz mudanças de hábito, né? Ela traz uma nova maneira de ser, né? E aí nós questionamos, né? Como é que está sendo essa nova maneira de ser, né? Que novos hábitos ela está desenvolvendo ou fazendo com que isso aconteça, né? Então, mas eu vejo muita tecnologia, né? Ela passa a ser hoje um elemento importante, fundamental, não tem como a gente negar a sua presença no nosso dia a dia, mas ela precisa ser colocada como um meio e não simplesmente como um fim. Bom, então as escolas já estão tendo um controle desse processo, a gente pode dizer assim. Eu vejo que a tecnologia, hoje, os recursos tecnológicos, seja o tablet, o computador, os materiais digitais, eles estão sendo, né, inseridos de acordo com o projeto pedagógico da escola. Há escolas com um projeto ainda muito restrito ao uso das tecnologias, há escola com projetos muito avançados. Mas o que se percebe é que quando você, dentro do ambiente escolar, você utiliza da tecnologia simplesmente como um recurso de marketing, né? A nossa escola tem tablet, né? Simplesmente para você ter um número maior de alunos, né, sendo inseridos dentro da escola, né? E você não tem ali, né, a tecnologia como um instrumento eficaz, eficiente na produção de conhecimento, que vai exigir com que o professor tenha uma ação diferente diante do conhecimento, né, diante da transmissão escola aqui já tem e processo. inclusão digital, por exemplo, que é famosa, né, que todo mundo fala, tal da inclusão digital. Essa escola oferece isso. Ela oferece isso por quê? Porque isso está incluído dentro de um projeto, que não é simplesmente o uso do tablet. Por trás há uma mudança na forma de dar aula, há uma mudança na postura dos alunos com relação ao trabalho com a tecnologia, com os recursos tecnológicos, há materiais didáticos digitais, né, o qual o aluno tem acesso e passa a usar, aos portais educacionais que vêm auxiliar o trabalho do professor e do aluno na produção do conhecimento, e há também os portais de gestão escolar, onde a família consegue acompanhar pela internet o desenvolvimento escolar dos seus filhos, né, dos alunos. Então isso é importante destacar. Usar a tecnologia na escola simplesmente por usar, né, por ter ali uma ferramenta, um recurso, e que não esteja agregado, associado a um projeto político, a uma intencionalidade na melhoria da produção do conhecimento, então essa tecnologia ela não tem aí a sua validade, ela não tem aí a sua eficiência. É importante que ela facilite, que ela melhore, que ela articule uma produção do conhecimento com a qualidade melhor. Bom, a gente está falando aqui para milhares de pais, né, de alunos que estão nos assistindo aqui no Programação Nacional. Muitos pais que a gente já ouviu, eu já presenciei também vários, né, que há necessidade, parece que é assim, não, meu filho tem que aprender a mexer com um tablet, meu filho tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Sim, a gente sabe disso, né, tem que estar ali, e às vezes eu acho que ocorre um pedido tão grande em cima disso, se é a palavra correta que eu estou utilizando aqui, mas acaba forçando, de uma certa forma, para que o filho tenha esse conhecimento de forma bem forte mesmo, né? A pessoa tem que conhecer. Se você não souber mexer com isso, meu filho, você não vai ter futuro, porque o futuro é a tecnologia. Como é que fica isso na cabeça de um jovem? Como é que fica isso nesse sentido educacional e depois no sentido também da saúde da pessoa? A questão da educação, né? Como é que fica essa questão do essa cobrança? Aluno, né? A cobrança do aluno tem que saber trabalhar com as tecnologias, né? É o seguinte, quando se fala, né, de tecnologia, né, e o aluno tem que dominar, né, tem que ter essa habilidade e competência para trabalhar, né, com esses recursos, né, é importante destacar que eles são recursos que, ao serem usados, você não pode eliminar outros que, tradicionalmente, há muito tempo, já vem sendo usado nas salas de aula, nas escolas. Vamos dar um exemplo. O fato de eu ter um tablet na sala de aula para facilitar a produção do conhecimento, a dinâmica da aula, não significa que eu não tenha mais que copiar um esquema que o professor passou no quadro, né, que eu não tenha mais que fazer a minha anotação no caderno,
né? Então, quer dizer, uma coisa não pode excluir outra. A tecnologia ela tem que vir para agregar, né? Para poder fazer parte das ferramentas que irão facilitar a produção do conhecimento. Mas isso não significa que ela vai excluir. A partir do momento que você usa agora o tablet, que você tem as tecnologias digitais, que você tem uma agenda online, você não precisa mais ter a sua agenda em papel que você vai fazer a anotação do que você tem que entregar na próxima semana, o dia da prova. Quer dizer, você não pode excluir uma coisa da outra, porque tudo isso faz parte do nosso processo de formação. E outra coisa também que eu acredito que seja um papel importante da escola, como essas tecnologias, elas estão aí presentes no nosso dia a dia, e você vai ter futuramente um profissional que vai ter que trabalhar com elas, é importante que o aluno ele esteja sendo preparado para utilizar essas tecnologias para o seu crescimento, tanto o crescimento humano, tanto o crescimento ético, crescimento moral, crescimento profissional e principalmente a questão de adquirir mais conhecimento através dessas ferramentas. Doutor, no aspecto de saúde? Olha, existe, por exemplo, algumas restrições, né, devido ao, vamos dizer, o efeito que essa tecnologia, principalmente a tecnologia inalámbrica ou wireless, Wi-Fi, desenvolve sobre as pessoas, né? Nós sabemos que o nosso cérebro é um órgão elétrico, eletrofísico, e ele é banhado por uma água que a gente chama de líquor, que é uma substância paramagnética. Qual é a qualidade da substância paramagnética? Ela pega uma indução magnética e depois desfaz. Quer dizer, na realidade, toda vez que você está sujeito a uma tecnologia nova, que veio numa velocidade muito rápida e que não se sabe os efeitos secundários que isto vai acontecer, nós achamos que tudo deve ter um certo cuidado. Compactuamos com o professor no aspecto pedagógico, da informação. Hoje a informação vem em turbilhões, não é? E nem sempre esse turbilhão ele é assimilável. Quer dizer, você pode ter muita informação, pouco conhecimento e nenhuma sabedoria. Quer dizer, na realidade, os aspectos envolvidos na memorização, na atenção, na disponibilização da criança ou mesmo do adulto. Eu também sou geriatra, então lido com os velhinhos, quer dizer, o velhinho hoje ele já está na moda, ele já quer um tablet, ele já quer um celular, ele já quer um computador. Também é de se dispensar. Nós sabemos, por pesquisas que estão sendo feitas, que a exposição contínua ao wireless, ao Wi-Fi, etc., gera alguns sintomas. Por exemplo, um é perda de memória. Segundo, outro são processos auditivos, zumbidos no ouvido, falta de concentração, distratibilidade, a pessoa fica distraída. Outra coisa também que a gente vê que são pessoas sensíveis, que têm supressão do sistema imunológico. Quer dizer, tudo isso deve ser levado em conta de quanto esse benefício traz do conhecimento para a saúde. Nós sempre falamos aos nossos pacientes que têm filhos, né, que têm crianças, etc., quanto mais tarde, possivelmente depois dos 7, 8, 9 anos, que a criança começar a utilizar uma tecnologia ainda nova, melhor. Porque a velocidade que isso muda, mudam-se os programas, instalam-se coisas, às vezes inapreensível para o próprio adulto especialista acompanhar. Imagine uma criança, como é que ela vai ficar nessa posição, não é? Bom, então vivemos em uma era tecnológica e ainda tudo está sobre uma interrogação, né, de saber o que realmente isso vai gerar para nós no futuro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Ação Nacional. Fique ligado conosco.